Segunda Reis, capítulo 4, vai contar uma história de uma viúva, de uma família que recorreu ao profeta, um homem de Deus, em um dos momentos mais cruciais de sua vida. O versículo de número 1 nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Esse texto, ele está nos mostrando um episódio muito dramático da Bíblia, onde uma família perde um ente querido, o homem da casa, o marido, o esposo, o mantenedor do lar. E nós conseguimos ver o desespero dessa mulher, o desespero que há quando aqueles credores batem na sua porta e vêm cobrar a dívida e estão querendo levar os seus filhos. Então esse texto ele nos revela um episódio muito dramático, onde uma mãe entra em desespero e os filhos muito novos não sabiam das circunstâncias, não tinham noção do que estava acontecendo. Mas o que nós podemos também observar é que o marido dessa mulher, ele era um homem de Deus. Então o que nós podemos observar nesse texto é que homens de Deus, eles também passam por provas, passam por dificuldades, passam por adversidades. A sua família está sujeito a passar por provas. Mas não é porque a prova está sobre o seu lar que você vai viver a realidade da prova. Porque aquela mulher, ao saber do acontecido, ao desespero bater na sua porta, então ela recorre ao homem de Deus, ao profeta, a voz de Deus na terra. Então ela busca aquele homem e fala com ele: Meu Senhor, o meu marido, teu servo, ele temia a Deus. Então aquele homem fala com aquela mulher: O que você tem em casa? O que você tem na sua casa que possa resolver esse problema, que possa mudar isso que você está passando? Porque muitas vezes o que nós queremos não está lá fora. Muitas vezes o que nós precisamos está diante dos nossos olhos. Às vezes a voz do profeta é uma voz de direção para abrir o seu entendimento, para abrir a nossa visão, para desatar a nossa mente, para que os nossos olhos possam enxergar aquilo que está à nossa volta. Porque o período do desespero, o período da pressão,
O período de aflição impede com que você enxergue as coisas, as riquezas, as maravilhas que você tem. Então, quando esse homem fala isso, aquela mulher, ela reconhece que tinha algo em casa. Ela tinha uma botija com azeite. Ela tinha algo. O interessante é que ela tinha algo. Então você tem algo, querido. Você tem algo que pode mudar. Você tem algo que pode transformar o seu lar. Você tem algo que pode mudar circunstâncias. Você tem algo que só você tem, que só você sabe fazer, que só você pode executar. Você tem algo, Deus ele te entrega algo, Deus ele permite com que você faça as coisas, mas você precisa reconhecer o que você tem. E quando aquela mulher ela reconhece, então o agir de Deus, ele vai acontecer. Porque as coisas de Deus só acontecem nas nossas vidas quando nós entendemos o que nós temos. Deus não pode agir sem eu e você entender o que nós temos. Se eu não entender o que eu tenho, eu não vou conseguir entender o que Deus vai fazer. Deus só opera o milagre quando nós reconhecemos o que nós temos. Deus só vai operar dentro da nossa casa, dentro da sua casa, quando você reconhecer que você tem uma família linda, uma família abençoada, que você tem um teto, que você tem muitas pessoas que admiram você. Deus só vai operar quando você reconhecer o seu trabalho, aquele que reconhece as coisas que tem. Então esse tem a condição de falar: Senhor, o que eu tenho é isso e eu entrego a Ti. Porque muitas vezes nós não entendemos o que nós temos, mas queremos que Deus haja. Deus não vai agir no que nós não temos. Deus só tem permissão de tocar naquilo que nós temos. O que nós não temos é porque Ele não nos deu ainda. Amém? Então que essa palavra possa incentivar a sua vida. Que você possa entender que você tem algo. Que você possa entender que a sua vida, ela não é isso que você está vivendo. Mas a sua vida, ela vai além. Você tem mais do que você imagina. Você tem algo que as pessoas querem. Você tem um talento, você tem um dom, você tem algo especial que Deus te deu. É pouquinho, mas é seu. Amém? Que você possa desfrutar do que Deus te entregou, do que Deus fez na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz.